Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16. Jeremias, capítulo 6, verso 16, que diz assim: todos já acharam? O texto diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Amém. Feche os seus olhos, faça a sua oração pedindo a Deus que fale conosco nesta manhã, que como as chuvas que estão caindo lá fora, já quase 3, 4, 5 dias de chuvas incessante, que Deus possa guardar as famílias, os lares, que Deus possa guardar o seu povo de qualquer enchente, de qualquer acidente, e aqui dentro Deus possa derramar chuvas do Espírito Santo sobre nós. Deus possa derramar uma chuvas do Espírito Santo sobre a nossa vida, e que nossa vida seja cheia do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, e que a tua glória seja derramada sobre nós. Abençoe esse casal que está presente na tua casa, abençoe esta família que está reunida na tua casa, abençoe esse rapaz, esta moça, esta criança, abençoe todos nós, pastores que estão presentes, coloque as tuas mãos, abençoe aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Senhor, nessa semana que tem derramado chuva sobre o Brasil e em outras partes do mundo, eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde o teu povo, guarde a tua igreja de acidentes, guarde o teu povo de qualquer problema que venha atingir as suas vidas. Que o Senhor possa guardar o teu povo, aquilo que pertence ao teu povo, que o Senhor derrame bênção sobre todos, guardando e livrando de todo mal. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o teu povo que está presente, fale conosco, Senhor, que a tua palavra seja ministrada no poder e na graça do Espírito Santo, que o teu Espírito ilumine a minha mente, ilumine os corações, que ela seja guardada no mais profundo da nossa alma, e ela possa, Senhor, atingir a sua finalidade, o seu objetivo pela qual ela foi enviada. Coloque as tuas mãos, porque a tua palavra, o Senhor disse, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo pela qual ela foi enviada. Fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Será que dá para ligar o ventilador para mim? Se não atrapalhar vocês aí, tá bom? Se o ventilador atrapalhar, você pode me falar que eu peço para desligar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós lemos um texto no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, que foi chamado por Deus numa época talvez como a nossa, que estamos vivenciando hoje, em que a palavra de Deus estava sendo deixada de lado. Deus havia dado para o povo sua aliança, Deus havia dado para o povo as suas instruções. Instrução não é mandamento, mas é uma direção que Deus está dando para
quando ele fala em instrução, vou te dar um exemplo aqui. Quando Naamã procurou Eliseu para falar da sua situação de lepra, Eliseu instruiu Naamã que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Isso não era mandamento, isso era uma instrução. E instrução é aquilo que não está no decálogo, que representa os 10 mandamentos, que são, alguns deles são cerimoniais, outros são morais, de comportamento. Então, Deus deu para o povo judeu, povo de Judá, o povo de Israel, as suas instruções: faça isto. Igual o texto que nós lemos aqui, isso aqui é uma instrução de Deus. Põe-te no caminho, ponde-vos no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Quer dizer, é um desafio. As pessoas estavam desafiando Deus. Estavam desafiando Deus. Então Deus deu sua aliança, suas instruções, os seus caminhos. E quando nós falamos aqui, vereda é a mesma coisa que caminho, mas vereda é caminho estreito. É caminho estreito. Então, nós observamos lá no Salmo 103, no verso 7, o salmista diz assim: Deus manifestou o seu poder, os seus feitos. Olhe bem, a diferença entre feitos e mostrar. Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel no deserto, mas para Moisés ele fez notório os seus caminhos. Ele fez Moisés conhecer os seus caminhos. A pessoa conhecer o caminho de Deus é uma coisa, agora ver milagre é outra coisa. Ver milagre não vai salvar a pessoa. É tão verdade isto, que dos 600 mil homens que saíram do Egito, de 18 anos para cima, 600 mil homens, só 2 entrou em Canaã. Todos eles morreram no deserto. Por quê? Eles só viam milagre. E olha, o único povo que pisou essa terra, que viu milagre, viu a face de Deus, no sentido de vê-lo manifestado na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, 24 horas. Então aquele povo viu milagre durante 40 anos, 24 horas por dia. No entanto, o milagre não os salvou. O milagre não os fez entrar em Canaã. Mas a Moisés, Deus fez notório, fez conhecer os seus caminhos. Essa é a diferença. Então, Deus deu os seus caminhos para o povo, sua lei, para que elas fossem seguidas, as orientações, as instruções. Mas o povo trocava a sua fidelidade pelos sacrifícios. Bom, eu estou fazendo sacrifício, então não há necessidade de eu me preocupar com as outras coisas. Está aí registrado no capítulo 7 de Jeremias, verso 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, versículo 21 do capítulo 7 até o 23, que é o que nós lemos aqui, diz assim: acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos. Quer dizer, o que ele estava fazendo? Deus falou assim:
põe-de no caminho, ande nele, porque vocês vão achar descanso para a vossa alma. O descanso está no caminho de Deus. Mas eles disseram: não andaremos. Aí Deus falou assim para eles: olha, acaso é a mim, versículo 19 do capítulo 7, acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão de seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes dei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Eles estavam fazendo coisas a troco de sua fidelidade. A gente começa a pensar nos nossos dias de hoje: será que não está ocorrendo a mesma coisa em muitos lugares? Façam um sacrifício, e o sacrifício você já sabe o que é. Faça o sacrifício. Tem pessoas que vão em determinado lugar e todo dia tem um envelope de um sacrifício. Todo dia tem um envelope de um sacrifício. Tem pessoas que estão fazendo até estoque de envelope para sacrifício. Aí Deus está falando: não adianta sacrifício se não há fidelidade, se não há obediência. É o que estava acontecendo com o povo. Aí Deus falou assim: como é que eu vou, quem que eu vou fazer, quem que eu vou levantar? Preste bem atenção. Quem que eu vou levantar para poder me representar nesse meio desse povo? Porque quem era o rei aqui, era Josias, o rei Josias. E Josias já tinha perdido o controle. Ele não conseguia controlar o povo. Então o que Deus fez? Escolheu alguém, preste atenção nisso. Escolheu alguém antes de ser gerado. Que Deus é maravilhoso. Escolheu alguém antes de ser gerado. Vou mostrar para vocês. Se quiser só dar umas voltadas na sua Bíblia, no versículo, capítulo 1. Capítulo 1. E esse chamado foi no ano 629 a.C. No ano 629 a.C., veio a palavra de Deus, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra a mim, a palavra do Senhor: antes que eu te formasse, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. Deus me conhece, Deus te conhece, antes de você ser formado no ventre. E Deus sabe tudo que você, desde quando os primeiros ossinhos, a primeira estrutura começou a se formar no ventre da sua mãe, Deus já estava te escolhendo.
No ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes de você nascer, te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Olha que coisa, é de arrepiar isso aqui. Você nasceu para ser de Deus. Você nasceu para ser um escolhido. Você foi escolhido lá dentro do ventre. Eu te conheci lá, quando as partículas estavam sendo formadas. E eu te santifiquei antes que você saísse da madre. Eu te santifiquei. E eu te dei para o profeta. Versículo 6. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Deus precisava de alguém com coragem, para falar não de si mesmo, para não carregar um título de profeta, nem encher suas mãos de anéis, nem seus braços de pulseiras de ouro, nem sapatos de couro de jacaré, mas simples, que pudesse falar o que Deus quer que fale. Então Jeremias falou: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Versículo 6. Aí o versículo 7: mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, não fale isso, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandares, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Porque, irmãos, falar para uma geração que está dizendo, Deus falou: entre nesse caminho, ponde-vos nesse caminho, ande nele, porque nesse caminho que você vai descansar a sua alma. E o povo disse: não andaremos. Se uma pessoa está desafiando Deus, não é a mim que vocês estão desafiando, não é a mim que vocês estão me atingindo, vocês estão atingindo vocês mesmos. Vocês estão cavando a própria cova de vocês. Então ele precisava de alguém com coragem, que tinha convicção de que realmente tinha um chamado. Então Deus chama Jeremias e fala: olha, antes que você fosse gerado, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, antes que a sua mãe desse a luz a ti, eu te escolhi e te santifiquei para que sejas profeta. Mas se eu sou uma criança e profeta, a gente vê aqui que a maioria dos representantes, que se dizem representantes de Deus, por uma camada de pessoas simples, ele se dirige de um jeito, mas quando é uma camada elitizada, ele já dirige de outra maneira. Eu me lembro de uma ministração de Jim Swaggart, que um pastor estava conversando com ele, e esse pastor falou: Jim Swaggart, eu quero te contar um evento que aconteceu lá na nossa igreja. Ele falou assim: olha, a nossa igreja é muito grande,
E eu encontrei, esse pastor falando, eu encontrei com o prefeito da cidade, e ele falou assim: olha, domingo eu vou lá na sua igreja, domingo eu vou lá na sua igreja com a minha família. Aí o pastor logo pensou numa irmã cheia do Espírito Santo que tem na igreja, e quando essa irmã começava a orar, só a voz dela ressoava dentro do templo. Aí ele falou: meu Deus, se aquela irmã for, vai estragar, e aquele prefeito não vai voltar mais da igreja, porque ele vai ver aquela irmã falando línguas que ele não entende, falando coisas que ele não entende, ele vai ficar assustado e nunca mais vai voltar na igreja. Aí ele estava pedindo: Deus, não deixa aquela irmã ir na igreja hoje não. Não deixa aquela irmã ir na igreja hoje não, Senhor. Dá um descanso para ela hoje, para que o prefeito possa ter a tranquilidade de ouvir a tua palavra e se libertar e conhecer Jesus. Aí ele estava naquela ansiedade para chegar a hora do culto, para ver se a irmã não ia vir, mas foi uma das primeiras a chegar na igreja. E ele não tirava os olhos dela. Aquilo incomodou ele tanto. Aí o prefeito chegou com a família, sentou no lugar preparado já pelo pastor, para ele poder ficar junto com a família dele. Aí o prefeito chegou com a sua família, sentou-se, e aí começou o culto. Aí quando ele começou a pregar, aquela irmã, na hora da oração, ela começa a falar em línguas na maior altura. Aí ele falando, ele escutava e olhava para o prefeito e olhava. A pregação dele foi até assim muito complicada, porque a mente dele não concentrou na palavra, no que ele tinha que falar, porque ele estava preocupado com a irmã que na sua mente iria atrapalhar, tirar a atenção do prefeito e aborrecê-lo, porque são pessoas da elite, são pessoas que às vezes se incomoda com determinadas coisas e talvez não voltaria mais na igreja. E aquela irmã começou a falar em outras línguas, na maior altura. Aí quando terminou o culto, aí o pastor já desceu e foi lá no prefeito, já querendo justificar. Ele pegou e falou assim: olha, pastor, eu vou voltar aqui nessa igreja. Mas falou: por que você vai voltar? Porque olha, o que eu ouvi aqui hoje, eu conheço várias línguas. Aleluia. Eu estou arrepiado aqui, eu conheço várias línguas. E aquela irmãzinha que está lá atrás, ela falou na minha língua a respeito das grandezas de Deus. Eu entendi tudo que ela falou. Eu quero voltar aqui, porque Deus me falou através dela. Aí o pastor deu para entender, irmãos. Quando alguém é chamado, quando alguém tem convicção do seu chamado, ele não precisa falar diferente por nenhum tipo de classe, porque primeiro que a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Então, do jeito que fala para uma pessoa simples, para uma pessoa que às vezes não tem muito conhecimento, da mesma forma deve se falar para um elitizado. E Jeremias, ele tinha que falar para o povo que estava se rebelando contra Deus e trocando os sacrifícios pela sua fidelidade, ou seja, não ser fiel, mas tentar agradar a Deus com sacrifícios.
Então, do jeito que ele vai falar para esse povo rebelde, ele terá que falar para o rei Josias. Então, por isso ele se sente incapaz, se sente uma criança. Mas essa criança aqui não é criança de ser pequeno, mas criança, como eu vou falar para autoridades, como eu vou ser porta-voz de Deus nesse mundo, em que todos estão virados as costas para Deus, como eu vou ser porta-voz de Deus nessa condição que o homem está vivendo? Eu vou ser trucidado, eu vou ser esmagado. Quando eu começar a falar, eu serei apedrejado, eu serei esquartejado. Aí Deus falou: olha, tudo que eu mandar você falar, você irá falar. Está aqui versículo 7, última parte do versículo. E tudo quanto te mandar, dirás. Aí Deus, no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Porque ele sabia que ele ia mandar Jeremias para uma situação de perigo. E o versículo 8: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Olha, versículo 10: olha, põe de ti neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para o arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Porque a palavra que eu vou te pôr na boca, ela vai derrubar muitos reis, ela vai destruir muitos reinos, mas também vai edificar, e vai semear, e vai ter muita colheita. Então Jeremias foi escolhido desde o ventre, e o nome Jeremias significa no hebraico: o Senhor é alto, ou o Senhor se levanta, ou leva-se a feito. Quer dizer, Jeremias foi convocado desde antes mesmo de ser gerado. A vida de Jeremias foi planejada do ventre, para que ele cumpra essa missão que Deus está colocando diante dele. Jeremias então recebe o toque das mãos de Deus, e ele tem coragem de fazer o que Deus vai mandar fazer, porque ele sabe que Deus está com ele. Aqui, irmãos, olha, a melhor coisa que alguém que tem um compromisso com Deus pode ouvir, que é a convicção, a certeza da comunicação que o Espírito Santo tem com o seu espírito. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então pode alguém falar que você não é, pode alguém falar que você não está salvo, mas aquilo é como pena de pato, vai bater e vai cair, porque a convicção que está dentro de você, a convicção que está dentro de mim, do meu encontro com o Senhor, do meu chamamento para ministrar, ninguém tira isso aí, nenhum homem tira de você. Porque o Espírito Santo 24 horas, ele comunica com o nosso espírito. Então ninguém tira isso da gente.
aconteça, o mundo pode desabar. Você pode ver grandes nomes desabando, mas não atinge você, porque você tem convicção do seu chamado. Você tem convicção da sua filiação. Você tem convicção que você pertence ao Senhor Todo-Poderoso. E Deus diz assim, quando Jeremias recebeu a missão, é o texto que nós lemos: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O verdadeiro descanso que cura os nossos traumas, que cura as nossas imperfeições, que cura as nossas fragilidades, que cura os nossos temores, está no verdadeiro caminho. No verdadeiro caminho do Senhor, ensinado pela sua palavra. Paulo disse assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Então, ele fala assim, olha, pergunte pelo caminho antigo. Na sua missão, Jeremias recebeu a incumbência e a tarefa de um testador de metais. Capítulo 6, do 27 ao 30. Ali, as pessoas seriam testadas como metais. Quando é que se testa um metal? Se testa um metal pelo fogo, e se testa um metal por aquele líquido, me fala a memória, ácido. Pelo ácido, em contato com o metal, ele já sabe que tipo de metal é aquele. Se ele é um metal frágil, se ele é um metal resistente, se ele é um metal que serve para determinada joia, que serve para determinado funcionamento para uma máquina ou para, enfim, a utilidade daquele metal. Então, Jeremias seria como um testador de metais. De metais. Quer dizer, ele porque a ministração, a mensagem dele não seria uma mensagem agradável. Deus estava preparando ele aqui para mensagem forte, para mensagens fortes. E aí é onde ele tem medo, porque ele sabe que a mesma mensagem que ele entregaria para o povo, ele teria que entregar para Josias, para o rei. Então ele começou a encontrar um monte de barreiras. Ele foi preso, ele foi jogado em calabouço. E Jeremias foi um dos profetas que mais reclamou. Ele chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento, porque a luta dele foi tão grande que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque a missão que ele recebeu era muito grande. Era muito grande. Então, irmãos, olha, Deus mandou perguntar, pergunte pelo caminho, pela vereda antiga. Pergunte pela vereda antiga. Nós temos um rapaz que ele faz trabalho
em muitas igrejas. Faz trabalho em muitas igrejas. Aí ele veio fazer essa semana aqui na igreja. E quando ele vai em tudo quanto é cantinho aqui, entra nos escritórios e faz o trabalho dele. Quando ele estava passando aqui em frente ao quadro, que está escrito ali, oração e jejum, aquele quadro chamou a atenção dele. Ele parou e começou a olhar, viu os nomes que estavam lá nos dias. Ele virou para o Jonatas e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço trabalho em muitas igrejas. Muitas igrejas, muitas. Mas olha, tem anos que eu não escuto da minha igreja e não vejo em nenhuma igreja a qual eu faço trabalho falar de jejum e de oração. Não se fala mais disso. Aquele quadro chamou a atenção dele. Tem anos que eu não vejo falar de oração. Tem anos que eu não vejo falar de jejum. E olha que eu ando em muitas igrejas fazendo trabalho. O que significa isso, irmãos? É exatamente o que Deus está falando aqui. Deus está chamando o povo para voltar ao caminho antigo. Você está dando para entender? O caminho antigo que andou os patriarcas. O caminho antigo que andou Abraão. O caminho antigo que andou Jacó. O caminho antigo que andou Isaac. O caminho antigo que andou os patriarcas. O caminho antigo que andou os profetas. O caminho antigo que andou os homens de Deus. Então Deus está convocando aqui Jeremias para chamar o povo para voltar. Pergunte pela vereda antiga, porque a moderna só traz destruição. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Quem ouviu falar em Benihim? Algumas pessoas ouviram falar de Benihim. Ele é um pastor americano. Ele já veio no Brasil aqui muitas vezes. Muitas vezes. Quando ele vinha aqui no Brasil, ele já combinava valores em dólares para ministrar aqui no Brasil. E nas cruzadas que ele fazia aqui no Brasil, era vendido de acordo com o lugar onde a pessoa ia ficar. Por exemplo, suponhamos que esse lado aqui seria um camarote VIP. Então quem fosse sentar ali era um valor. Quem fosse sentar aí, de acordo com o lugar onde a pessoa se assentaria, os valores iriam abaixando. Até é igual estádio de futebol. Então quando ele vinha, ele pegava, quando ele levantava a mão assim, aquele grupo que estava ali no camarote VIP, ele fazia assim, todo mundo tombava lá e caía apagado. Ele pegava, fazia assim com as multidões, elas tombavam. Aí todo mundo, esse homem é muito poderoso. Escritor de vários livros. Tem um programa na TV americana, não sei falar o inglês, mas no português ele diz assim: a sua hora chegou. E a sua igreja é muito rica. Ele falou assim, eu estava vendo ontem o depoimento dele, ontem, o testemunho dele lá na América do Norte. Você pode observar que ele não está vindo aqui no Brasil mais. Todo ano ele vinha.
E se fazia um grande alarde pela chegada de Benihim. Aí todo mundo já queria ficar mais perto dele, comprar o melhor lugar para ficar bem pertinho dele. E quando alguém era levado lá, ele dava uma surra de paletó na pessoa. Surra de paletó. Não sei se alguém já viu aquele bater com o paletó dele. Já viu? Aí agora esses dias, ontem eu estava vendo ele falando para a igreja dele nos Estados Unidos. Ele falou assim: olha, Deus está me movendo muito ultimamente, e a partir de hoje vocês não vão me ver pedindo aqui na frente: traga $1.000 para o Senhor, traga $10.000 para o Senhor. Vocês não vão me ver mais falar isso, porque Deus está me mostrando que as suas bênçãos não são vendidas. O evangelho não é comprado. A salvação não é comprada. Vocês não vão me ver mais chamando você aqui na frente para trazer $1.000, para trazer $10.000. Vocês não vão me ver mais. E aí o povo começou a aplaudir. Ele falou assim: olha, Deus está me mostrando. Deus está me mostrando. Vocês não vão me ver fazer isso mais. Então, o que ele está fazendo? Ele está voltando para a vereda antiga. Está dando para entender? Quisera eu, se algum líder estiver me ouvindo agora, pudesse ter essa mesma sensibilidade para o clamor de Deus, para voltar à vereda antiga, porque é na vereda antiga que a alma da pessoa descansará. Porque grande maioria de líderes estão levando pessoas a assumirem compromissos que elas não conseguem cumprir. Muitas delas já me procuraram pedindo cestas básicas, dizendo: pastor, a minha irmã, ela foi em determinado lugar, e nesse determinado lugar que ela foi, eles estavam já anunciando uma campanha de fogueira santa. E fogueira santa, o sacrifício tem que ser pesado. O sacrifício tem que ser um automóvel, e não pode ser Fusca, tem que ser BMW, tem que ser um Corolla. E eles sabem fazer um chamarisco. Sabem fazer um chamarisco. Aprenderam com muitos sacerdotes por aí. Há muitos anos atrás, o catolicismo fez uma campanha aqui no Brasil, isso está registrado em livros. Eu estou falando porque está registrado em livros do doutor, ex-padre Aníbal Pereira Reis. Fizeram a campanha do ouro na Igreja Católica há muitos anos atrás. E os bispos da Igreja Católica, eles têm anéis especiais, anéis com 20, 30 gramas de ouro e pedras preciosíssimas, caríssimas. Aí ele pegou para todo mundo fazer, ele tirou, irmãos, eu tenho que dar o exemplo, tirou o seu anel de bispo e entregou para a campanha do ouro. Para a campanha do ouro. Aí todo mundo, puxa, se o bispo fez isso, aí foi todo mundo levantando, entregando aliança, entregando anel, todo a joia de ouro, brincos de ouro que tinha, foi entregando lá. Quando terminou
a missa, o bispo foi lá no escritório, na contabilidade da igreja, pega o meu anel aí. Falou, mas o senhor não, isso ali é chamarisco. Pegou o anel de volta e pôs no dedo. Então, essa gente aprendeu com esses bispos a enganar. Um dia, dentro de um estacionamento da sua catedral, ele colocou lá um pastor repórter. Olha, irmãos, nós chegamos aqui, encontramos um carro no estacionamento, o carro está encapado, com a chave no contato e com um bilhete. Quando nós tiramos a capa, o carro não tinha nem 20 mil quilômetros rodado, carro de luxo, tipo assim, do seu, preto, importado. Aí eles pegaram e falaram assim, olha gente, olha aqui o bilhete que está dentro desse carro. Aí falou um nome lá. Eu senti Deus me pedir o carro. E eu então peguei e mandei lavar o carro, higienizar o carro todinho, comprei uma capa, levei para o estacionamento da igreja e deixei no estacionamento da igreja. Então, já o recibo de transferência já está aí assinado. Vocês podem ficar com o carro. Sabe o que é isso? Chamarisco. Igual o anel do bispo. Porque já estava chegando a campanha da fogueira, que não tem nada de santa, mas é a fogueira que queima a sua fé, é a fogueira que queima os seus sonhos, é a fogueira que queima a sua sensibilidade com Deus, é a fogueira que te revolta, é a fogueira que derruba muitas pessoas da fé, porque essa mulher chegou para mim e falou, arrume uma cesta básica para minha irmã, porque eles falaram para ela que se ela colocasse X na fogueira santa, e não era pouca coisa não, que ela não tinha dinheiro, ela teria que pedir emprestado no banco. Então ela fez um empréstimo no banco a juros para pagar 2, 3 anos, pegou esse dinheiro a juros no banco e foi lá e depositou, e nada aconteceu com ela. E aí o salário que ela ganhava tinha que pagar as prestações do empréstimo, as parcelas do empréstimo. Aí ela não tinha dinheiro para comprar comida. Aí ela procura o representante lá. Quando ela procura, ela fala assim, pastor, olha aqui, eu fiz um voto na fogueira santa e tive que arrumar um empréstimo no banco para fazer isso, porque eu não tinha esse valor. Eu fiz esse empréstimo, depositei lá, mas olha, eu estou passando necessidade, porque tudo que eu estou ganhando, eu estou pagando as parcelas do empréstimo. O senhor pode me arrumar uma cesta básica? Ele falou assim, olha, alguém te pediu alguma coisa? Essa foi a resposta que ele ouviu. Alguém te pediu alguma coisa? A senhora fez porque a senhora quis. Tem cesta nenhuma aqui não, pode ir embora. Bateu a porta na cara dela e ela foi embora. Está dando para entender, irmãos? O que nós estamos vivendo hoje? Então Deus está falando assim, olha, ponde-vos nesse caminho e pergunte pelas veredas antigas. Pergunte pelas veredas antigas. Porque a palavra de Deus estava em desuso nesse tempo aqui.
A palavra de Deus não estava sendo usada. Então eles estavam fazendo o que lhe desse na cabeça para fazer. Não, eu vou fazer sacrifício, faço sacrifício, e Deus tem que abençoar. É como se estivesse assim espremendo Deus na parede. Então, Deus chamou Jeremias para poder falar duro com essa nação. Falar duro com eles. E ele teria que ser corajoso para isso aí. Então, a pergunta que se faz: por que andar na vereda antiga? Porque é o caminho bom? É nesse caminho que a pessoa vai achar descanso para a sua alma? E é esse caminho que vai levar a pessoa prosperar. Olha aqui, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que te vá bem. Onde é que nós vamos bem? No caminho antigo. No caminho antigo. E esse caminho antigo, ele vem do altar, do louvor, até os trabalhos mais simples que nós podemos achar, podemos falar na igreja. O caminho antigo tem que estar em todas as repartições da igreja. Não é só no altar, não é só na música, não é só no louvor, mas em todas as áreas. Por quê? Todas essas áreas estão contaminadas. Tem muito tempo que eu não vejo um cantor, não vou falar o nome dele, mas você já vai saber quem é. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você já sabe quem que é. Tem muito tempo que eu não vejo ele apresentar, não vejo ele cantar. Aí ontem, quando eu estava vendo Benihim, e aí eu lembrei desse cantor, isso, que ele desapareceu. Mas aí quando eu vejo, depois de muito tempo, ele está falando assim: olha, movimento gospel é muito bonito, sabe por quê? Tem muitas luzes piscando, o ambiente tudo escuro, e só quem aparece é o músico, o cantor, porque você pode observar, às vezes o auditório está abarrotado, mas o foco está apenas no cantor. Você pode observar isso aí, todos eles, o foco, o facho de luz só acompanha o cantor. Se ele vai para lá, se ele entra na passarela, o foco de luz está em cima dele. Ele falou: olha, é muito bonito, a gente se sente emocionado, mas isso não dá fruto. Isso dá dinheiro, mas não dá fruto. Então eu me desliguei desse negócio de gospel. Aí ele estava num estádio onde não tinha luzes, onde não tinha, só via gente nas arquibancadas. Ele prega, e quando ele prega, ele faz o apelo, e quando ele faz o apelo, vem correndo centenas de pessoas entregarem suas vidas a Jesus. Ele falou: meu Deus, é isso que é maravilhoso, que não acontece no show gospel, porque ninguém vê rosto de ninguém, porque a estrela ali não é Jesus, a estrela ali é o cantor. Ele falou: estou cansado de ser estrela nesse show gospel, agora eu quero deixar Jesus ser estrela. Sabe o que está acontecendo? Jesus está falando com as pessoas sensíveis: volte para o caminho antigo. Volte para o caminho antigo.
Quanto tempo que aqueles hinos a gente não escuta mais. Aqueles hinos antigos, que a pessoa falou: puxa vida, quanto tempo, que saudade que eu tenho desse hino. Você vê, olha, não se canta mais. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Você não escuta mais. Está em desuso. Está em desuso. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Está em desuso. Está em desuso. Os inários foram encostados. A Bíblia foi encostada. A Bíblia está em desuso. Então Deus está falando: vocês querem se dar bem, então procure, pergunte pela vereda antiga. Pergunte, comece a perguntar: como é que é o caminho antigo? Me fala do caminho antigo, como é? Porque eu quero entender. Porque nós estamos vivendo uma geração hoje que não conhece o caminho antigo. São uma geração de show. São geração de shows. E show não produz vida. O único descanso, a única cura, ela vem do caminho da vereda antiga, trilhado por Abraão, trilhado por Moisés, trilhado pelos profetas, trilhado pelos grandes homens de Deus, trilhado pelos patriarcas, trilhado por Jesus, trilhado pelos apóstolos, trilhado pelos primeiros cristãos. Aleluia. Só esse caminho nós vamos encontrar paz. Só esse caminho nós vamos encontrar cura. Só nesse caminho encontraremos a solução. Mas o povo foi rebelde, continuou se rebelando, se levantaram contra Jeremias. Aí Jeremias então pronuncia o que iria acontecer com os judeus. Jerusalém já tinha sido atacada várias vezes pelos caldeus. Os caldeus são os babilônicos. E nesses ataques eles já levaram muita gente como escravo para lá. Mas eles não tinham ainda invadido totalmente Jerusalém. Então o que o povo pensava? Agora já se entra no tempo do rei Zedequias, que era terceiro filho de Josias, quando Jeremias começou a ser usado como profeta. Jeremias está profetizando no reinado de Josias. E depois Josias tem mais 3 filhos. Um reinou meses e agora estava reinando Zedequias. Mas antes que o rei Josias morresse, já que o povo estava assim, virou as costas para Deus, então Jeremias profetizou o cativeiro babilônico. Eu vou te mostrar a carta que Jeremias enviou, capítulo 29 de Jeremias. Abra sua Bíblia no capítulo 29, por favor. Jeremias, já estou indo para os finalmente, tá, irmãos? Jeremias 29. Olha o que ele diz aí na sua carta.
A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Aqui já não tinha acontecido ainda a invasão. Preste bem atenção nisso. Vou ler do versículo 4. Jeremias manda uma carta lá para os irmãos judeus que estavam já como escravos na Babilônia, que vários ataques Nabucodonosor fez contra Jerusalém, mas ainda não tinha invadido ela totalmente. Versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então, o que Deus fez? Já que vocês não querem andar no caminho, então vocês serão levados cativos. Então, ao invés de eu proteger vocês, eu vou ajudar o inimigo a destruir vocês. Olha aí, olha o que Deus fez. Eu vou ajudar o inimigo a destruir vocês. Vocês não querem andar no caminho, então eu vou mandar o inimigo destruir vocês. Aí ele manda a carta que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eu vos profetizam. Eles vos profetizam falsamente, e em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Então, versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, irmãos, Deus, aqui Jeremias já estava na sua carta falando: olha, vai mais gente para aí, e vocês vão ficar aí exilados 70 anos. Aí morreu Josias, filho dele reinou, o segundo filho reinou, aí veio o terceiro filho, Zedequias. Zedequias fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Aí ele viu que Jerusalém estava cercada, ele falou assim: não, eles podem destruir tudo que quiser aqui, mas eles não vão conseguir entrar em Jerusalém, porque Jerusalém tem o templo, e Deus vai proteger o seu templo, Deus vai proteger a sua casa. Mas aqui Deus fez? Não protegeu. Nabucodonosor invadiu, destruiu as muralhas, derrubou as muralhas, foi no templo que eles achavam, que Zedequias achou que não ia atingir, Deus iria proteger e defender o templo. Ele pôs fogo no templo, pegou os utensílios de ouro, pegou tudo que tinha de ouro e prata no templo, juntou tudo, pôs fogo na cidade, judeus fugindo, e aí levaram milhares de exilados para a Babilônia para ser escravo. Inclusive o rei Zedequias teve os seus olhos vazados e foi preso dentro de um globo de bronze. Está dando para entender, irmãos? Então Deus está mostrando que Ele tem bênçãos para o seu povo quando nós voltamos ao caminho, à vereda antiga, porque é na vereda antiga que nós vamos ter descanso. Vereda antiga é fazer uso da palavra. Vereda antiga não é vender os benefícios de Deus, não é oferecer, negociar, vender, comercializar as bênçãos de Deus. Olha, você que está aí, você vai investir 10 mil, você vai investir 5 mil, isso são falsos. São mercadores de Deus, mercadores, falsos profetas.
enganadores, vendem rosa, vendem bala, vendem tudo. Leva a pessoa, ele induz a pessoa a cometer erros. Olha, aqui está o envelope do sacrifício tal, aqui está o envelope do sacrifício tal. É semana inteira, cada dia que a pessoa vai, é um sacrifício que ele tem que fazer. Então vai chegar um ponto que ele vai estar tão endividado que ele vai pôr uma arma na sua cabeça e explodir o seu cérebro. É isso que essa gente está fazendo. Então vamos, irmãos, nos acomodar no caminho, na vereda antiga. Nós não vamos sair da vereda antiga que é a palavra, não vamos sair do jejum, não vamos sair da oração, não vamos sair da santificação, não vamos sair dos pés do Senhor, porque ali está a vereda antiga. Nós não vamos viver uma vida de ilusões. Eu quero dizer para aquelas pessoas, líderes, que por um acaso esse vídeo chegará nas suas mãos, a porta da graça ainda não fechou, então dá tempo de você voltar ao caminho antigo. Volte para a Bíblia, volte para o jejum, volte para a oração, volte para a vida santa, volte para os pés do Senhor, volte para o Senhor. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Podem me chamar de atrasado, quadrado, não tem problema. Eu vou continuar no caminho antigo. Eu vou continuar no caminho antigo. Porque no caminho moderno, no modernismo, que estamos vendo aí nos gospel, não é show gospel, não tem problema nenhum não, é samba gospel, rap gospel, funk gospel. Fuja disso aí, fuja, porque aquilo ali não traz mudança, porque aquilo ali não é caminho, não é vereda antiga. Vamos voltar à vereda antiga, porque nela nós vamos ter descanso. E eu encerro lendo novamente: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. É por isso que você vê pastor suicidando. Eu pergunto para você assim: existe alguma lógica um pastor amarrar uma corda numa varanda e se pendurar nela? Pastor, não existe lógica, porque ele tem o maior psicólogo, psiquiatra do seu lado, que chama Jesus Cristo, o médico dos médicos, que não só entende do físico, mas também entende do espiritual, do emocional, do psicológico. Não só cura nossas enfermidades físicas, mas cura nossas emoções, cura os nossos psiques, a nossa mente, cura o nosso espírito, cura a nossa alma, cura o nosso corpo e nos dá um norte. E quantos ultimamente nós temos visto, pastor? Esses dias agora pelo menos 2. Um foi pendurado na varanda da sua casa, e encontraram ele e deixou um bilhete para a família. Um outro aqui no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, em Cantagalo, se não me falha a memória, ele já tinha desaparecido há uns 3 dias.
Ninguém o achava, ele não aparecia na igreja. Aí quando foram à casa dele, encontraram ele com um tiro na têmpora e a arma do lado. Ele havia suicidado. Não existe conexão com nenhum servo de Deus. Não precisa ser pastor, não. Servo de Deus comum. Porque se ele tiver pensamento suicida, esse pensamento de morte vem de quem? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. A morte vem do inimigo, que é matar, roubar e destruir. Jesus veio para desfazer essas obras. E se tem um pensamento suicida, ele está vindo de Satanás. E a igreja do Senhor, de pastor até mais o irmão mais simples, ele tem autoridade do Senhor para expulsar o demônio. Ele tem poder na sua vida para expulsar o demônio do pensamento de suicídio, do pensamento de morte. Na minha vida não, demônio, em nome de Jesus, saia. E ele vai ter que sair. Não existe conexão entre um servo de Deus e pensamento suicida. Muito menos para o pastor. Muito menos que ensina no altar. Então guarde bem isso. Sabe por quê? A igreja saiu da vereda antiga e começou a modernizar-se. Entrou pelo caminho da modernização, a ponto de chegar, vamos modificar a Bíblia, porque ela está em desuso. Billy Graham diz assim: a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai ser editado amanhã. O jornal de amanhã, que não está nem ainda na gráfica. A Bíblia é mais atualizada do que esse jornal que vai sair amanhã, disse Billy Graham. Então, irmãos, ficar firme no caminho antigo. Amém. Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho que vai nos conduzir lá na bênção eterna. Amém. Fiquemos em pé.